a escolha da estrutura baseada na questão de reciclagem. Aí recebemos a doação da madeira, também trabalhamos com PET, que seria uma ideia bem legal para reciclar. Decidimos também usar o tecido pela questão do custo, que seria viável no momento, pela questão também da ornamentação, que ficaria uma coisa bem legal, seria uma coisa mais flexível para utilizar. Usamos também brasilite, telha brasilite, também foi um reaproveitamento. Então, assim, basicamente, nossa estrutura realmente foi em cima de reciclagem. Na base da estrutura, que nós mudamos uma hora, mas no final de tudo deu tudo certo. Nós íamos usar alguns latões com cimento ou concreto para dar o suporte, mas por conta financeira decidimos usar tijolos. Na parte das características, a gente pensou em pôr setas logo no início, na parte do labirinto, onde na primeira parte do labirinto a gente colocaria setas indo, setas voltando, em direções contrárias, para dar uma ideia de confusão. E aí logo a gente também pensou em pôr os morcegos para dar um impacto mais logo de cara quando entrasse. As linhas cruzadas para que a pessoa tivesse que passar no meio, dar ideia de dificuldade, ideia de um obstáculo mesmo. E depois, onde estava na parte da transição, onde tinha as imagens das famílias e as outras imagens relacionadas, para dar uma ideia mais de alívio, de conforto. Em relação ao chão, a gente tem pensado de começar com coisa mais brusca, do tipo pedras. Começar com pedras, depois seria o pó de serra mais grosso, depois dele seria uma coisa mais fofa, que seria a parte da transição. E depois seria a água, para trazer a tranquilidade. Porém, nem a pedra a gente pensou que seria muito... Umas pedras pequenas ficaria muito doloroso para as pessoas pisarem. O pó de serra foi o que a gente mais conseguiu. A questão do fofo, a gente não sabia o que colocar, tipo, material exato. E na água, a água não deu certo por conta da lona e essas outras coisas que poderiam prejudicar o restante do trabalho. A respeito do trabalho, nosso trabalho foi realizado com o nome Transição, porque era uma transição do medo para a tranquilidade. Na parte do medo, o visitante ele sentiu um certo temor ao chegar no local. Colocamos um áudio de uma música que tiramos de um filme bastante conhecido e que dá muito medo, que é O Exorcista. Então o visitante ele tinha certo medo por conta do áudio. Durante a caminhada dele, durante a obra, ele meio que sentia, colocamos algumas pedras em algumas partes lá do metro, e ele sentia meio que aquela coisa pesada. Colocamos umas teias de aranha para dar aquele sentido de sufoco. E então foi basicamente isso. Nosso projeto foi retratar o medo e a tranquilidade e a transição entre esses dois. Tanto é que o nome do nosso projeto é Transição. Na tranquilidade, nós colocamos tecido branco para transmitir a ideia de paz. Também colocamos no chão pó de serra mais fino, que dava uma textura quando as pessoas passeavam, andavam, uma coisa mais fofa. Também nós colocamos no teto a brasilite, porque ela é branca e se encaixava bem com esse contexto. E colocamos também um fundo sonoro com um tema de natureza.
princípio, o que mais pareceu para mim foi a imagem de destroços, dificuldade de locomoção em si, pela parte das pedras, o pó em si, o resto de alguma coisa. Depois teve a curva, onde chegamos na parte, digamos, embaraçada da situação, onde tivemos que nos articular para poder passar. Depois, algumas imagens impactantes, luz forte na cara. E cada um acho que marcou alguma imagem, pessoalmente, das fotos que estavam lá. O meu foi da máscara ambígua, um lado negro e um lado branco. Também estudei, tá? Eu senti um pouquinho de medo, achei uma escuridãozinha, meio enigmático, com esse sonzinho no fundo, um pouco assustador, mas foi super bacana. E quando a gente chegou na parte das imagens, aí veio umas imagens embaraçadas, diferentes, e esse som também dá um impacto bem legal. Foi uma sensação bem interessante. Foi bem interessante porque foi tipo, como se fosse o lado sombrio e depois fosse uma nova etapa. Sei que a galera conseguiu atingir bem o objetivo. No caminho dá para perceber que há uma transição entre o lado negro e o lado mais claro. E de fato há uma solução quando tem a questão das cordas que simbolizam uma teia, se eu não me engano. Acho que é isso. Então acho que o conceito foi bem atingido. Resumindo, ao meu ponto de vista, acho que foi realmente um projeto bacana e que a gente conseguiu expor exatamente tudo que a gente queria. E isso realmente refletiu uma positividade em relação ao público. Então, foi ótimo. Supriu as minhas expectativas, creio que foi até um pouco melhor. Também, com relação ao público, eu achei que as pessoas que participaram, que visitaram o nosso projeto, acredito que elas gostaram e conseguiram realmente entender a ideia que a gente estava tentando transmitir. Isso foi bem gratificante. Na minha opinião, o nosso projeto ficou muito bom e eu gostei bastante do resultado, apesar dele não ter saído exatamente como a gente tinha planejado antes, porque houveram mudanças em cima da hora, quando a gente foi montar e tudo mais, porque às vezes tem a ideia no papel e quando vai passar para o físico às vezes não bate. Mas, no geral, eu gostei muito do nosso projeto. Então, sobre o resultado, eu acho que não ficou muito assim, tranquilidade no final. Creio eu que pelos quadros serem uma coisa mais antiga, 3 meninos, deu a entender uma coisa mais assim, como é que eu posso dizer? Subentendido, uma coisa ao ar. Eu gostei muito do nosso trabalho, foi bem desenvolvido. Tivemos durante o decorrer do trabalho, da ornamentação, da montagem, tivemos algumas trocas, que é normal de se acontecer. Bem, o trabalho pôde incorporar, digamos, laços com algumas pessoas, com alguns alunos que não conhecíamos, desavenças particulares entre os alunos, entre o grupo, digamos assim, creio que não tiveram. Então foi algo inovador para a gente que está começando agora o curso da arquitetura e ficou legal. Adeus.